Boa tarde, Visão Plural, na edição do dia 15 de agosto de 2014. Como todo agosto é um problema na história brasileira, é com muito pesar que nós hoje estamos fazendo o programa, graças à preocupação que todos nós temos com o país e com as pessoas que têm cargos públicos nesse país. Mas hoje o nosso tema vai ser saúde. E para falar em saúde, nós temos aqui o Paulo Gelati, que é o proprietário da clínica Good Vibe, que fica nos Jardins. Mas vamos começar do zero, porque ele propõe um novo tratamento e é por isso que ele está aqui. Paulo, conta uma coisa, você está há quanto tempo nesse setor de saúde? Eu já estou nesse setor de saúde há 9 anos. 9 anos. Isso. Pelo que eu vi aqui da assessoria de imprensa mandou para mim, você estudou nos Estados Unidos também. Isso, 4 anos. 4 anos. Isso. Qual foi a diferença de estudo dos Estados Unidos e do Brasil? Qual é que foi? Eu me formei no Brasil em Educação Física e eu fui me especializar nos Estados Unidos, em Miami, em treinamento funcional, movimento humano. Sim. Então a diferença foi que é um nível superior do que eu fiz aqui no Brasil. Então eu fui me especializar especificamente em movimento humano. E eu aprendi muita coisa lá nos Estados Unidos, porque o diferencial dos Estados Unidos para o Brasil em termos de personal trainer é que nos Estados Unidos eles são chamados de coaching. Então tem uma diferença muito grande do personal trainer do Brasil. Que nos Estados Unidos o coaching ele é responsável por não só pelo treinamento do cliente, mas pela vida do cliente. Então ele também tem cursos que o coaching faz de nutrição nos Estados Unidos. Então o personal, vamos chamar assim, nos Estados Unidos, ele é mais completo, porque ele percorre a vida do cliente, o dia a dia dele, se ele está se alimentando corretamente, se ele está se exercitando corretamente, faz treinos para o cliente quando o cliente vai viajar. Então o diferencial que eu vi é que lá eles fazem transformações corporais. Isso é muito comum nos Estados Unidos. E quando se fala em personal trainer, nos Estados Unidos eu vi também que é mais valorizado do que no Brasil. Você sempre teve esse corpanzil, não? Não. Como é que você era antes? Eu sou ex-obeso. Eu perdi 60 quilos, contando da minha infância, a minha adolescência e até a fase adulta. E o que era como meta para mim, porque eu sofri muito bullying na minha infância, eu dancei com a vassoura, eu tentei vários esportes, nada dava certo. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia vencer tudo que eu fizesse na vida. Eu não podia ter derrota nenhuma. Uma delas foi emagrecimento. Eu comecei da minha cabeça mesmo a estudar esses livros americanos, eu comecei a pegar livros de fisiculturistas, eu comecei a pegar livros de fisiologia, essas revistinhas que tinha na banca, ler, me matriculei numa academia, não foi com o Good Vibe que eu emagreci, tem que deixar isso claro, e fui sozinho, com a cara e com a coragem, porque eu falei, basta, não quero mais ser a chacota da escola, não quero mais ser criticado, aquela história que a obesidade sofre. E baseado em todo esse sofrimento que eu tive, porque não foi fácil emagrecer os 60 quilos, eu criei a musculação do futuro. E quanto tempo aconteceu essa sua modificação de perda de 60 quilos? Eu demorei 1 ano e meio para conseguir isso. 1 ano e meio? Foi. E o que você fez para poder mudar? Eu fiz musculação, eu fiz bastante aeróbio. De manhã eu fazia 2 horas de aeróbio, eu fazia ou esteira ou bicicleta, fazia 2.000 abdominais. À tarde eu ia para a academia, ficava 2 horas. E depois eu comecei a emagrecer e eu gostei. E na escola também eu apanhava. Aí eu me matriculei em arte marcial. Eu comecei a fazer Kung Fu. E aí ajudou também no emagrecimento. Então, até para os telespectadores entenderem, eu ficava na academia o dia inteiro. De manhã até à noite. Aí eu consegui emagrecer bastante. Que bom. Você é de São Paulo ou não? Sou de São Paulo. Da capital? Isso. Que bairro? Eu fico nos Jardins. Sim, mas você nasceu nos Jardins? Não, eu nasci no Paris. No Paris? Isso. Ah, tá. Agora, nos Estados Unidos você passou quanto tempo? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. Isso. E nesses 4 anos você já tinha perdido 60 quilos? Já. Já tinha se dedicado a uma readequação muscular e alimentar? Isso. Então você aperfeiçoou a sua visão sobre saúde. Isso. Eu fui para os Estados Unidos já como educador físico. Já Sim. estava magro, estava ganhando musculatura. E lá eu fui para especializar
é fazer especialização em treinamento funcional, e depois eu fui para o Canadá, que eu me especializei em cadeias cinéticas, né, que é movimento humano. Vamos tentar reconceituar. A musculação do futuro significa o quê? É uma técnica que eu desenvolvi baseada na minha experiência de vida, até do emagrecimento que eu tive, que eu vi muitas dificuldades. A primeira dificuldade que eu vi como obeso é a questão da articulação. Dói muito quando você vai se exercitar, até mesmo pelo peso que você dá. Então, eu já comecei a desenvolver um treinamento que nós utilizamos no Good Vibe, que a pessoa treina deitada. Então, o obeso não vai ter exposição das articulações. Uma diferença que eu vi e que me dificultou muito no emagrecimento é a questão da gordura. E no Good Vibe, o que nós fazemos? Fisiologicamente, nós usamos um ultracavitador, que é um equipamento de ultrassom. Nós liberamos essa gordura do indivíduo, então antes ele passa por uma consulta comigo, tem a nutricionista, nós fazemos um mapeamento da gordura corporal da pessoa que vai ser treinada, e esse mapeamento, essa gordura corporal, a gente vai liberar ela como energia para ele treinar. Então o que a gente faz? O pior inimigo da pessoa, que é a gordura, nós transformamos em aliado no emagrecimento. Então a gente vai usar o ultrassom, ele fica deitadinho numa maca, aí vai liberar essa gordura. Quando essa gordura for liberada, ela vai atingir a corrente sanguínea através do ducto torácico. Só que antes dela ser metabolizada, ela ir para o fígado, e aí se a gente não faz nada, existe um processo fisiológico chamado resterificação. Ela volta a se localizar de novo. Aí nós acoplamos uma técnica que eu aprendi também, foi fora do Brasil, que é o treinamento híbrido, que nós utilizamos a eletroestimulação junto com musculação. Baseado nessa técnica, que no Japão já é muito comum, eu fiquei pensando como fazer a pessoa se exercitar, só que sem esforço, sem ter que fazer muita força. Isso serve para qualquer tipo de perfil de pessoa, para algumas idades é adequado e outras inadequadas? Para qualquer tipo, nós trabalhamos até com a terceira idade, pessoas de 90 anos que não conseguem se movimentar, conseguem fazer a técnica, porque não expõe a articulação. Você vai estar com sensores, onde a gente estipular, e o que é mais interessante, eu aprendi todas essas técnicas viajando para fora do Brasil, e aí eu acoplei com vibração, porque a vibração aumenta o seu peso corporal. Então, você não precisa de peso externo, igual na musculação, para você estar fazendo força e ter o resultado que você teria do emagrecimento. Agora, essa musculação do futuro, ela substitui, quando a pessoa entra na sua academia, na Good Vibe, nos Jardins, aqui em São Paulo, você faz o diagnóstico primeiro da pessoa. Isso. É feita uma avaliação. Nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos médicos, nutricionistas, eu como fisiologista, que eu cuido da parte de treinamento. E quando a pessoa entra no Good Vibe, se ela quiser, ela passa com todos os profissionais ou com cada um especificamente. Mas normalmente passam comigo e com a nutricionista, que é o treino e a parte nutricional. E é feito um programa para essa pessoa, tanto nutricional, de emagrecimento, se for o caso, ou se a pessoa quer ganhar massa muscular, tonificação, e a parte de treinamento, que é a minha planificação. Isso tudo baseado no indivíduo. Então lá nós somos, tudo que a pessoa vai fazer é private, é feito para ela. Não são vários clientes na mesma sala, é uma sala para cada cliente. Tudo lá é desenvolvido e baseado para o indivíduo, para a pessoa que está sendo atendida. Agora, aparece muito, qual é o mais comum, o tipo de cliente que aparece com mais problemas que você tem que tentar melhorar? Por incrível que pareça, e é unânime, são as mulheres com problema de culote e celulite. Isso é o público... Culote e celulite. É o que mais atende. E como é que você resolve o problema de culote e celulite que os homens não se preocupam, mas que as mulheres acham um tormento? Então, nós colocamos a técnica, que é o Slim Body, que é dentro da musculação do futuro. A gente vai trabalhar especificamente naquela região. Então, a gente vai liberar a gordura localizada do culote. Porque o que é a celulite? Só rapidinho. Não tem pressa. É uma inflamação na célula de gordura. Então, a célula adiposa, ela tem micelas. São umas camadas que seguram a célula de gordura. Se você não rompe essa micela, não tem como liberar gordura.
Então a gente consegue romper essa micela. A gordura, ela estava em estágio que nós chamamos, que a gente não fala que a pessoa é gorda, nós falamos que a pessoa é carboidratada. Então é excesso de carboidrato. Esse é o apelido para gorda. Quer dizer, gorda, você é carboidratada. Aí ela fica com a autoestima lá em cima, aí ela não deixa de comparecer na sua academia e aí você acaba ganhando ponto com a cliente. É porque é um processo fisiológico, a gordura vai ficar armazenada em forma de carboidrato. Uma coisa interessante, por que as mulheres de antigamente não tinham tanta celulite e tanto, como é que chama, meu Deus? Celulite, culote. Eu não sou nutricionista, eu quero deixar bem claro, eu tenho a minha nutricionista, mas até pela vivência que eu vejo, eu posso até deixar nomeado isso por causa do trigo mesmo. Então até o que eu acho muito bacana que está acontecendo na imprensa, na mídia, que é a onda do sem glúten, é muito interessante porque realmente o trigo ele vai fazer esses efeitos que a gente está vendo, de acumular mais gordura, acumular mais carboidrato. Você pode ver que as pessoas, quando tiram o trigo da alimentação, que é aquela alimentação sem glúten, ela já dá uma desinchada, ela consegue até emagrecer. Então eu posso até dizer que é pela alimentação e pelos hábitos de vida de hoje. Se a gente pegar antigamente, vamos pôr bem antigamente, nós não tínhamos controle remoto, vamos dizer assim. Não nós tinha não tínhamos McDonald's. elevador, né? Então, você pode ver que as pessoas antigamente, elas eram muito mais ativas do que hoje. Você pegava uma criança, ela ia empinar pipa, correr, pega-pega, brincar na rua. Eu jogava bola na rua. Jogava bola. Hoje, você pega as crianças, e é muito interessante, eu vi um estudo de Harvard, que eles pegaram as crianças da atualidade e fizeram um estudo científico. Eles estão com hipertrofia de hálux, né, que é o dedão, de tanto jogar videogame. Então eles estão tendo mais hipertrofia. No celular horas a fio. E isso é sedentarismo. Né? Então, se a gente tiver o movimento humano como prioridade, que foi deixado de lado, eu vejo isso, a gente vai conseguir melhorar muito a qualidade de vida populacional e vamos também melhorar muito a saúde. Porque quem não se movimenta vai envelhecer e morrer. Isso é um fato fisiológico do corpo humano. Agora, você acha que os pais, se tiverem consciência, vão levar os jovens para a sua academia mais cedo ou não? Nós atendemos adolescentes, mas eu acho que a história do adolescente ou dos pais, o que eu vejo, eles esperam o adolescente chegar num nível de obesidade para querer fazer alguma coisa. O simples fato de pegar o adolescente, é que São Paulo também tem história da violência, né? Mas o simples fato de você pegar um adolescente e mandar jogar bola, fazer se movimentar, já é benéfico. Já vai ativar o metabolismo e ele já vai conseguir emagrecer. Agora, a sua academia, a sua clínica, na verdade, tem quanto de existência? Tem 9 anos. 9 anos. Isso. Nesses 9 anos, o que mudou em termos de tratamento, em termos de clientela? Eu gosto de brincar e que eu tenho uma depressão. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que não sei nada. Então, desde que nós iniciamos, né, com a história da musculação do futuro há muito tempo atrás, que não é como é hoje, ela está evoluindo ainda. Então, eu posso dizer que a musculação do futuro, por que eu dei até esse termo musculação do futuro? O meu objetivo é tentar conseguir um emagrecimento perfeito. O que seria um emagrecimento perfeito? E eu passei por isso. Seria você conseguir emagrecer sem muito esforço, tanto na parte alimentar como na parte física, e sem estressar as articulações, sem você ter radicais livres, envelhecer a pele. Isso eu estou estudando até hoje. Eu vivo indo para os congressos internacionais, acabei de voltar um de Miami. E conforme eu vou estudando, eu vou evoluindo a técnica. Então, nesses 9 anos, a técnica ainda não está pronta. Eu acho que ela nunca vai ficar pronta, porque se a gente for pensar em corpo humano, o corpo humano possui mais de 600 músculos, 206 ossos, fora as articulações. Em cada articulação existe a possibilidade de 1000 movimentos. Existem corpo humano igual um ao outro ou cada um é diferente do outro? Isso é muito interessante. A parte biológica, nós podemos identificar 3 perfis: os ectomorfos, os mesomorfos e os endomorfos. Traduz isso. Eu vou traduzir, é que eu tenho que falar do perfil.
Endomorfo era o que eu era, que é a pessoa mais cheinha, obeso. É um Jô Soares da vida. Você que falou. Vamos lá. Que está muito mal, está doente e que a Globo não tem coragem de dizer que está doente. Mas está no Sírio-Libanês há quase um mês, com problemas muito delicados e só a fofoca de corredor de hospital é que permite nós sabermos que ele está doente. Nós estamos torcendo para que o Jô Soares melhore do seu problema de saúde. Mas vamos lá. O mesomorfo são as pessoas privilegiadas. Você já viu aquela pessoa magra que come, come, come e não engorda? Então é aquela pessoa que ela consegue ter músculo sem se esforçar muito e porque a genética privilegiou. E o ectomorfo são aquelas pessoas que são muito magras, elas não conseguem ganhar músculo, por mais que elas façam muito. Era o Costinha antigamente, magro completamente. Magro completamente. E esses perfis, que é muito interessante, eu desenvolvi uma anamnese, um padrão no Good Vibe que são respeitados. Então a gente já identifica os perfis, já sabe quantas sessões tem que fazer, tudo estipulado e programado por anamneses, lá é tudo coordenado por mim. Quanto tempo demora um tratamento de cada um desses perfis? Meia hora. Então o treinamento em si vai durar em torno de 14 minutos, a parte física. Sim. No final nós fazemos uma regeneração tecidular. O que é isso? O próprio computador, ele faz no núcleo da célula muscular micromassagens, são nanomassagens, que vai eliminar os radicais livres, lactato, que é decorrente do treinamento, que é o sangue fica ácido, e não vai deixar inflamar a musculatura. Então, o dia seguinte, é muito comum as pessoas entrarem numa atividade física e o dia seguinte ficar muito dolorido e falar, não gosto mais porque dói. Lá não. A gente faz aquele processo que os jogadores de futebol usam. Essa técnica nossa é muito interessante porque o Barcelona usa para a regeneração dos atletas deles. Então, as pessoas nunca pensaram como que o jogador de futebol consegue fazer aquele treino animal, porque é animal o treino deles, e no dia seguinte treinar de novo, porque eles regeneram. Então chama-se heterocronismo da recuperação. É o tempo que a musculatura vai se recuperar para ter um próximo esforço. Nós conseguimos isso em 24 horas. Algum jogador de futebol brasileiro, esse perna de pau que chamam de craque, já foi para sua academia? Não, porque a nossa academia ela lida mais com estética, não com a performance. Então não entra muito atletas lá, porque eles já têm o trabalho deles. Nossa especialidade principal é emagrecimento. Ou seja, mulher. Mulher, homem também. Uma coisa que você até perguntou, e é comum no homem, nós chamamos de culote masculino, que é aquela gordura aqui embaixo. Aquilo... É gordura suvaqueal. Isso. Aquilo é muito difícil, assim, nos métodos tradicionais, ser eliminado. E nós conseguimos eliminar 5 centímetros já de um cliente em 15 dias dessa gordura localizada. Agora, o corpo humano, como você mesmo disse, cada um de nós tem um corpo humano adequado à sua história de vida. Normalmente hoje as pessoas comem mal, não fazem exercícios, estão sempre correndo. Como é que uma pessoa pode se disciplinar para fazer a musculação do futuro que você coloca como algo fundamental? Nós temos uma equipe multidisciplinar, então nós temos nutricionista, nós temos psicóloga. Então a parte mental é trabalhada, a parte física é trabalhada, a parte da boca é trabalhada. Então a pessoa não consegue se disciplinar porque ela não tem acompanhamento. É muito comum as pessoas, eu vejo também, tentarem sozinhas, como eu tentei. Eu já falo, é difícil, a gente tem que ter muita força de vontade. Agora, se você tem um profissional que estudou para isso, ele vai trabalhar para ficar fácil para você. Então, qual é o papel da nutricionista que eu vejo aí, e eu coordeno até a minha nutricionista no Good Vibe? É facilitar a vida do cliente na alimentação. Então, o cliente tem reuniões o dia inteiro, ela tem que dar um jeito dele conseguir fazer as reuniões dele e se manter alimentado. É muito caro o tratamento seu? Não. O valor do nosso tratamento é o preço de uma aula de personal, porque lá é personalizado. Quer dizer, cada cliente tem um tratamento exclusivo diferenciado. Isso. Agora, se chega lá uma pessoa, vamos mantendo a ética. Você já cuidou com esse tratamento de alguma celebridade, entre aspas, de hoje? Já, várias. E melhorou? Assim, algumas novelas são feitas, eles passam pelo Good Vibe, então quando você vê
A celebridade, ela tá de um jeito e depois ela aparece de outro, né? Então a gente faz um período que lá nós temos o Extreme Makeover, que é uma transformação que dura 3 meses. Aí a gente consegue transformar o corpo da pessoa para algum trabalho que ela tem que É mais fazer. fácil transformar homem ou mulher? É mais fácil transformar homem, por causa da testosterona. O homem, ele consegue emagrecer muito mais rápido do que a mulher, porque ele tem esse hormônio. E aí ele consegue metabolizar a gordura mais fácil, o metabolismo é mais rápido, ele tem mais força. Porém, a mulher, ela tem mais resistência que o homem. Então, se você conseguir usar as duas valências que os dois têm a favor deles, a gente consegue equilibrar esse emagrecimento. Se a mulher for uma mulher que tenha feito muita cirurgia estética, ela pode ser tratada por você ou já é caso perdido? Não, pode e vai muito. A gente pega muito cirurgias de estômago que elas fazem, aí depois precisa ter uma tonificação muscular. A bariátrica? Bariátrica. Nós pegamos também lipos. A pessoa faz lipo, só que ela descuida, ela não se alimenta corretamente. Fica aquele balangandã de pele. E ela engorda. Aí a gente ajuda a emagrecer de novo, porque a pessoa não quer fazer outra lipo, então... Você acha que a pessoa que se trata sozinho, ela tem dificuldade em fazer qualquer tratamento corporal ou estético? Tem, porque a pessoa, é o que eu te falei, a pessoa precisa de uma orientação. Então a gente vê, está muito na moda, a gente vê revistas ou até na mídia, a pessoa exercite-se sozinho, faça alguma coisa. Eu acredito no exercício em casa para as pessoas que não conseguem ter acesso a uma boa academia ou uma clínica em si, mas por um período. Então a pessoa pode sair do sedentarismo estando em casa, se ela não consegue ir atrás de um profissional. Tempo não é desculpa, porque a gente já vê lá no Good Vibe, até eu mesmo que você trabalhe o dia inteiro, meia hora do seu dia, você consegue separar. Então a pessoa consegue sair do sedentarismo e depois, obrigatoriamente, isso é até um princípio fisiológico, o corpo humano vai adquirir uma homeostase, que é um equilíbrio. E já acostumou com aquela atividade física, por exemplo, flexão de braço em casa, as caseiras. Ele vai ter que ter um estímulo diferente. Como você vai conseguir esse estímulo diferente, que é para romper a homeostase? Através de uma academia, através de uma atividade física que o seu corpo não sabe o que é. Isso se chama engrama neural. É adaptação corporal. Cerebral. O cérebro vai aprender aquele movimento e o que é muito interessante, a caloria baixa. Então antes você gastava, por exemplo, fazer flexão de braço, vamos chutar um número, 100 calorias. Conforme você ganha condicionamento, seu cérebro aprende o movimento, você requer menos força e menos músculos no movimento. Você passa a gastar 50 calorias e vai caindo. Aí você precisa de um acompanhamento, de um personal trainer, de uma academia. Você falou há pouco atrás que a maioria são mulheres que procuram a sua academia. Quais são os problemas, além de problemas estéticos, que elas estão preocupadas? Eu gostaria até de deixar isso no programa, porque é o meu dia a dia. A população em si tem que aprender a diferença de perder peso e emagrecer. Perfeito. Qual a diferença? Muita. Quando você quer perder peso, por exemplo, um lutador de vale tudo, ele precisa perder 10 quilos, 15 quilos em um mês para lutar. Ele vai perder massa magra, ele vai perder água, ele vai perder gordura, então ele perde peso. O interessante da fisiologia é quando você perde 1 quilo, 4 quilos de gordura, dá 1 quilo na balança. Então eu vejo muito no Good Vibe, a pessoa perde 12 quilos de gordura em 3 meses, mais ou menos, dá 3 quilos na balança. Ela fala, poxa, mas eu perdi só 3 quilos em 3 meses de peso corporal. Só que quando você perde 1 quilo de gordura, para você perder esse 1 quilo, você tem que gastar 7.000 calorias. Então é isso que a população tem que entender, porque é muito comum chegar as mulheres e falar, eu quero perder 10 quilos. Uma coisa que ninguém entende é que conforme nós vamos envelhecendo, o nosso corpo tem uma coisa chamada lastro fisiológico, que é o tempo de atividade física que você tem na sua vida. Você aumenta a sua força, aumenta a sua massa muscular, aumenta a sua massa óssea, você pesa mais. Então quando a mulher fala, ou o homem também que chega lá, eu quero perder 10 quilos, porque é o peso da minha juventude. Você não pesa mais isso. O seu corpo é mais pesado. Esse é o perder peso. Isso é perder peso. E o emagrecer? E emagrecer não perde peso, perde pouco.
Porque a gordura, a densidade dela é diferente da do músculo. O músculo é mais denso, ele é menor, mas ele pesa mais. A gordura é maior e pesa menos. Depois de uma operação, a pessoa pode fazer um tratamento desse tipo que você criou? Dependendo da operação que foi feita, nós vamos entrar em contato com o profissional que fez a operação, se foi alguma cirurgia, e vamos ver o tempo de cicatrização da operação que foi feita. Aí, quando tiver o aval médico, nós liberamos para fazer a atividade Pessoas física. que têm tendência a ter queloide, elas podem fazer esse tratamento ou não? Podem, porque o nosso tratamento ele não é invasivo, ele é só superficial. Então a gente não vai furar, não vai perfurar, não vai ter nenhuma lesão para a pessoa estar fazendo a musculação no futuro. O que é interessante disso é que o nosso resultado é parecido com o de uma lipo, mas sem ter a parte de cirurgia, que a gente consegue tirar gordura localizada. É feito uma bioimpedância na primeira consulta, Tetrapolar Body, que vai falar quantos quilos de gordura a pessoa precisa perder. Baseado nesses quilos de gordura que a pessoa tem que perder, a gente vai começar nosso trabalho. A origem familiar, se a pessoa tem influência italiana, francesa, israelita, palestina, francesa, tem alguma influência no biotipo? Tem influência na genética. Eu, por exemplo, a minha origem familiar é italiana. Mas eu acho que a maior influência que nós vemos é a parte cultural. Então você pega um italiano, o que o italiano gosta de comer? Massa. Muita massa. Carboidrato em excesso. Então, com certeza, ela vai engordar. Você pega um europeu, o que ele gosta de comer? Ele vai comer mais os frutos do mar, ele come mais a proteína. Então, você vai ver que ele é um pouquinho mais magro. Você pega um asiático, o que ele come? Então, a questão cultural eu acho muito importante e é isso que o Good Vibe tenta implantar na vida da pessoa, que nós não mudamos somente corpos, nós mudamos vidas. Existem clientes nossos que não são nem de São Paulo, que eles vieram de fora de São Paulo para fazer a musculação conosco e são amigos agora. Eles falam, às vezes eles vão lá só para fazer uma visita, eles falaram que mudou completamente. Eles entraram numa vida saudável, não engordaram mais. Isso eu estou falando clientes que não vão há 5 anos no Good Vibe. 5 anos que eles mantêm uma vida saudável, eles mantêm hábitos alimentares saudáveis e modificou completamente a saúde. Bem, vamos fazer, o programa está quase acabando, então 2 coisas. Primeiro, a Good Vibe só existe em São Paulo. Só em São Paulo. Aonde fica localizado? Nos Jardins, na Avenida 9 de Julho. 9 de Julho? Isso, 3384, sala 2221. Tá, é próximo, dá uma referência na 9 de Julho. Fica entre a Alameda Lorena e a Rua Caçapava. Entre Caçapava e Lorena. Isso, no coração do Jardins. Se alguém quiser se comunicar com vocês, para onde ela deve ter um site? Tem. O site é www.goodvibejardins.com.br. Então, repete, por favor. É www.goodvibejardins.com.br. Bem, se quiserem convidar você para palestra, é o mesmo procedimento? Isso, eu dou palestra até de motivação para motivar as pessoas a emagrecerem. E se quiser agendar uma consulta, pode ligar no 2359... Devagar, 11 2359 3826. Repete devagar. 11 2359 3826. Bem, hoje nós tivemos o prazer de conversar com o fisiologista Paulo Gelati, que é o proprietário da clínica estética Good Vibe, no Jardins de São Paulo, que falou sobre saúde, mente, a musculação do futuro, sobre celulite, sobre etc., questões que as mulheres e os homens de hoje estão muito preocupados. Como ele disse na sua entrevista, você pode procurar o Good Vibe e ter uma melhor compreensão do seu corpo, da sua mente e corrigir aqueles defeitos que você vem tentando acabar com eles. Então, o caminho é esse, cuidar da saúde, que é importantíssimo. A Visão Plural volta na próxima sexta-feira, às 16 horas. Muito obrigado a vocês.